as nossas cabeças e orarmos com o presbítero Baroni. Senhor nosso Deus, nós damos graças Amém, porque Senhor. estamos na casa do Senhor. E até aqui a tua bondade, a tua graça, o amor do Senhor tem Amém, Senhor. sido muito abundante na vida da gente. Por isso, num primeiro momento, eu quero bendizer o teu nome, Senhor Deus. E dizer que adoramos o Senhor, que louvamos o Senhor e que temos alegria em fazer isso, Senhor. Amém, Senhor. Mas também reconhecemos que a nossa vida, muitas vezes, se desvia da tua vontade, Senhor. Verdade, E Deus. que nós pecamos de maneira triste, essa é a realidade da gente. Oh, Deus. Deixamos de fazer a tua vontade, seguimos as nossas inclinações e entristecemos o Senhor. Sim, Pai. Mas louvado seja o teu nome, Amém. pelo sangue do Senhor Jesus, bendito Filho do Senhor, que foi derramado na cruz no lugar da gente. Amém, Senhor. Então hoje nós podemos caminhar verdadeiramente com segurança, Amém, Pai. porque estamos firmes no Senhor, Amém, Deus. certos de que o sacrifício do Senhor Jesus nos garantiu, Senhor Deus, a certeza da filiação ao Senhor Amém, Pai. e nos deu a certeza da eternidade. Sim. Senhor, ao Senhor toda a honra, ao Senhor Verdade, todo o Pai. poder, a glória Sim, para o Deus. Senhor, tudo para o Sim, Senhor, Pai Senhor querido. Deus. Em E nome que de nós Jesus. sejamos diminuídos cada vez mais para que o Senhor se exalte na vida da Sim, gente. Pai querido. Agora queremos interceder pela eleição hoje, Sim, Pai. Abençoa. Senhor, nos conduza com santidade a esse momento, Amém, Senhor Deus. Senhor. E que aquelas pessoas que estão no coração do Senhor, e que o Senhor deseje, quer que estejam servindo o Senhor como diáconos aqui, Sim, essas Pai. 10 pessoas, que o Senhor permita que tudo transcorra com paz, com harmonia, Sim, com Deus. segurança, com alegria, Pai querido. e que a gente entenda que nós estamos inclinados pelo Senhor para fazer a tua vontade, Senhor. Amém, Deus. Senhor. Agora, na nossa vida, o que imploramos é que o Senhor converta o nosso coração ao Senhor. Amém, Senhor. Que a gente se dobre ao Senhor, Senhor Deus. Amém. Quebranta-nos. Enche a gente com o Espírito Santo do Senhor, Senhor Deus. Amém, Senhor. Para que vivamos glorificando o Senhor e honrando o Senhor, Amém, Senhor. aonde quer que o Senhor nos coloque. Amém, Deus. Agora, quando vamos ouvir a palavra do Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos do Senhor. Amém, Senhor. Então nós imploramos que o Senhor esteja ungindo o reverendo Ezequiel, Amém, Senhor. iluminando o coração da gente, abrindo Pai. mesmo, para que a gente entenda a Tua palavra Verdade, e que Deus ela querido. venha a ser realidade no nosso viver, Em Senhor nome Deus. de Jesus. Nós oramos com muita gratidão, Senhor, Sim, e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Domingo passado, eu tive o privilégio de voltar à igreja, a minha primeira igreja que eu pastoreei no meu primeiro ministério, pastorado, sozinho. E algumas realidades voltam à tona, e aquela amizade, aquele carinho da igreja por mim, pela família, aflorou-se de uma maneira muito gostosa. E pessoas que Deus trabalhou a vida delas através da nossa vida, estão lá há 28 anos. E isso é algo que enche o nosso coração de gratidão. E eu fiquei pensando, nesse tempo que eu estive lá, qual a contribuição, qual a realidade que
a gente deixa para trás? O que as pessoas carregam na vida como marca de terem caminhado conosco? Então é algo que a gente muitas vezes não apercebe disso. E a igreja, ela é instrumento de Deus para fazer isto. E duas irmãs cantaram, duas irmãs da raça negra. Estou dizendo da raça negra porque os irmãos sabem que os irmãos da raça negra vêm com uma voz privilegiadíssima, né? Privilégio tremendo. Então foi um momento de louvor muito bom, muito bom. E quando terminamos, lá eu fui cumprimentar as pessoas lá fora, elas vieram, me deram um abraço, como se tivesse conhecido a mim há muitos anos. Aí ela olhou para mim e disse assim: o senhor não nos conhece, né? Não conheço. Claro que eu não conheço. E aí elas falaram assim: nós somos irmão do Augusto. E agora, que Augusto? Né? O Augusto que ficou lá na igreja do senhor 2 anos fazendo, não sei se é mestrado ou doutorado. E ele diz o quanto foi abençoado na vida da igreja. E nós duas somos sobrinhas de um membro da sua igreja. Eu disse: pai do céu. Aí eu pensei no irmão Orlando, que é da raça negra, né? Falei, então lá eu sei. Aí eu quase que falei, irmão Orlando, mas ainda bem que eu não falei, né? Não, mas ele não está lá agora mais. Ele está em Moçambique. Eu falei, irmão Samuel. Na hora eu bati, né? Nós somos sobrinhas do irmão Samuel. Então, irmãos, com isto, a igreja, nós que aqui estamos, fazemos diferença enquanto igreja na vida das pessoas que por aqui passam. Quer dizer, vê lá, eu não lembrava mais do Augusto, como eu não vou lembrar da maioria dos estudantes que passaram por aqui, fizeram doutorado, mestrado, foram embora, né? Porque é a igreja que recebe esses irmãos, fizeram o seu curso de faculdade. Então a igreja, ela precisa de ser essa agência espiritual na vida das pessoas. E aí eu fiz uma pergunta, irmãos, e tentei responder durante a semana para essa reflexão aqui, nesta manhã. O que significa ser uma igreja espiritual? Será que aquela igreja que dá ênfase a hinos, ao louvor, à oração em línguas, ao canto gregoriano, aquela coisa toda, será que... E aí você pode pôr sua cabeça para funcionar em várias direções. Será que estas realidades refletem uma visão de uma igreja espiritual? O que de fato faz de uma igreja ela ser uma igreja espiritual? Esse é o tema principal de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, dizendo para esta igreja o que é ser uma igreja verdadeiramente espiritual. E, fundamentalmente, Paulo aponta que o que caracteriza uma igreja espiritual é o amor. Ele escreve um capítulo todinho falando sobre isso, dizendo que o amor é exatamente esse núcleo, essa força motriz que conduz, que impulsiona, que motiva a igreja para gerar a vida de Deus. Mas também, irmãos, no capítulo 3,
a gente vê um outro aspecto da espiritualidade cristã, da espiritualidade dessa agência. Vemos que a igreja espiritual é uma igreja que avalia corretamente os seus líderes. Uma igreja espiritual é uma igreja que avalia corretamente os seus líderes. Porque Paulo está trabalhando essa realidade. Por que eu quero dar ênfase nisso? Por alguns motivos. E um deles é uma visão errada que a igreja tem. De que o diácono precisa ser presbítero para ser promovido. Está errado, irmãos. Está errado isso. Não é promoção ser presbítero deixando de se ser diácono. Todos os dois são ministérios diferentes. Eu brinquei com o Milton após a eleição. Diz, Milton, a igreja quer que você continue sendo diácono. O Milton, e como muitos outros aqui, tem um perfil fantástico para serem diáconos. São pessoas de extrema percepção. Pessoas que conseguem fazer a coisa acontecer sem esforço. Não significa que amanhã ele não vá ser presbítero. Mas eu estou dizendo que a gente precisa de ter uma noção correta, uma avaliação correta dos nossos líderes. Sabe para quê, irmãos? Para que a gente não cometa erros na trajetória da igreja. Mas não é só isto. A avaliação correta dos líderes gera na igreja uma perspectiva daquilo que Deus quer para cada um daqueles que são líderes. Vamos ler 1 Coríntios 3. Vamos começar a leitura. Primeiro de 1 a 4. A igreja espiritual tem uma visão correta de seus líderes e de si mesma no capítulo 3. Capítulo 3 de 1 Coríntios vai fazer exatamente esse trabalho. Uma igreja espiritual é capaz de avaliar corretamente os seus líderes e a si mesma. O resto, irmãos, o canto gregoriano, a oração em línguas, a oração de intercessão, o louvor, a pregação, vai ser em decorrência disto. Porque se não começa aqui, gera-se uma cadeia de doenças. É o que está acontecendo. Pessoas doentes geram pessoas doentes. Quando vamos fazer uma ficha clínica, em qualquer consultório, e principalmente se a doença tem a possibilidade de ser geneticamente transmissível, qual que é a primeira pergunta? O médico pergunta assim, você tem esse problema na família? Tem alguém na família que sofre de asma? Tem alguém na família que é cardíaco? Tem alguém na família que é diabético? O seu pai tem pressão alta? Quantos anos ele tem? Primeira pergunta faz isso. Temos médicos aqui, enfermeiros, e eles sabem que é assim que acontece. Então o que gera? Gente doente, se não tratar, gera gente doente. Então a igreja, para gerar a vida espiritual de fato, ela precisa de ter essa realidade que Paulo trabalha em 1 Coríntios.
É uma igreja abençoada? É uma igreja abençoadíssima. O Espírito Santo se derramou nessa igreja. Era uma igreja que tinha dons. Era uma igreja que era rica. Mas uma igreja que tinha um déficit tremendo, que era avaliar os seus líderes e a si mesma. Então vamos lá. Os 3 primeiros versículos de 1 Coríntios. Porque eu não preciso terminar, eu preciso falar um pouquinho sobre isso. E não tem como terminar mesmo. Aqui é 1 hora esse estudo aqui, no mínimo. Mas eu quero só dar uma olhada com os irmãos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, e não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Então, irmãos, se nós não entendermos a importância de avaliarmos corretamente os nossos líderes e a nós mesmos como igreja, nós iremos perder a compreensão espiritual em que tudo isto é avaliado. A resposta disso, as resultantes disto na vida da igreja. Então, portanto, irmãos, eu quero abordar o primeiro tópico desta reflexão. A igreja espiritual não pode ter uma visão mundana dos seus líderes. Vocês não podem olhar para os líderes como você olha para políticos, para seus patrões lá na empresa, para pessoas que você vota lá fora. Por que é que não pode? Primeiro que o apóstolo Paulo está dizendo que dentro dessa igreja tem ocorrido ciúmes e disputas, divisões. Ele fala que eles estão com uma realidade espiritual dada por Deus, mas eles estão agindo como meninos, como crianças. Já viu briga de crianças? Já sim. Sem fundamento. Brigam por causa do pirulito, brigam por causa do lugar, brigam por causa de muitas outras coisas. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que esses ciúmes, essas disputas, esses confrontos, essas facções estão em torno dos líderes. Não, eu sou do Alexandre, não, eu sou do Douglas, não, eu sou do pastor Ezequiel, tal. Pode acontecer isso. E isso é criancice. Isso é imaturidade espiritual. Isso não pode acontecer. Ou eu sou do Barone, não, eu sou do Weber, não, eu sou do Walter, eu sou do... Isso não existe. Paulo está dizendo que isto não é espiritual. Paulo está falando que se eu não tiver a leitura correta dos meus líderes e começar com essas divisões, isto não é espiritual. Isso não beneficia a igreja. Quando eu digo eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, isto não é espiritual. Ele está dizendo que isto é andar segundo o homem. Não, eu sou do pastor Ezequiel. Não, eu sou do pastor Alexandre. Não, eu sou do Douglas. Não, eu sou do Germano. Então aí cada um vai pensar,
Paulo está dizendo, isto é carnal. Paulo então, irmãos, volta ao tema que ele colocou lá no versículo 11, no primeiro capítulo. Olha lá. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Clói de que há contendas entre vós. Referindo-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Embora o Espírito Santo, irmãos, ter se derramado abundantemente sobre a vida da igreja de Corinto, esses irmãos estavam com um comportamento que não era um comportamento espiritual. Por quê? Porque eles não estavam avaliando corretamente os seus líderes. Não estavam olhando para os seus líderes com os olhos que deveriam olhar. Eu fico imaginando, irmãos, essa igreja, e às vezes isso acontece, é que as pessoas fazem aqueles debates televisivos, talvez pegaria os pastores ali, Apolo, Paulo, Pedro, Cristo não, porque já não estava lá e ele não iria entrar nesse debate, para saber quem fala com mais autoridade, quem é o mais carismático, qual é aquele que consegue ter um contato mais real de olho no olho. Então imagino que eles iriam fazer isso. Por quê? Porque eles não tinham no coração um discernimento. E por isso que o apóstolo Paulo coloca para esta igreja que eles estavam agindo carnalmente. E aqui, irmãos, não é só a questão de dizer assim, eu prefiro o ensinamento de Paulo ou eu prefiro o estilo de Apolo. Isso até é normal. Mas não era isso. O que eles estavam fazendo era exatamente o seguinte, o meu líder é melhor do que o seu líder. Aí começa a criar alguma coisa que vai promovendo a facção da igreja. O meu líder, eu sou mais aliado a fulano. E isso acontece naturalmente. Mas isso não pode gerar um racha na igreja. Eu tenho sempre dito o seguinte, gambá cheira gambá. E pode ir atrás. É assim. Pode olhar na nossa realidade. Nós somos inclinados a nos aproximar de pessoas que pareçam conosco. Ou então pessoas que vão referendar aquilo que eu sou. Pode olhar. A vida ensina essa realidade. Agora, eu não posso, enquanto igreja espiritual, prover um racha, ou promover uma divisão na igreja por causa disto. O partidarismo, ele é divisor. Paulo está dizendo, eu fiquei sabendo dos irmãos, e Paulo não desqualifica esses irmãos como irmãos. Ele está apenas chamando como pastor a uma realidade que eles precisavam pensar sobre ela. Então, há entre vós partidos. E como haverá unidade, irmãos? Não tem. E se não tem unidade, não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que gera unidade. Então, o princípio, na igreja, não devemos avaliar os nossos líderes como o mundo avalia os seus líderes. Temos critérios fundamentalmente diferentes. A igreja espiritual
avalie os seus líderes a partir de um ponto de vista espiritual e não de um ponto de vista do mundo. Nós temos um paradigma para líderes. E se não cabe aqui, irmãos, não cabe. Pode ser doutor, pode ser pós-doc, pode ser símbolo que redime, pode ser o que for. O paradigma é este, e que gere unidade, e que gere realidades espirituais para a vida da agência, que deve ser uma agência espiritual. Então, a primeira realidade é essa. E eu quero passar rapidamente para a segunda realidade. Uma igreja espiritual, olha do 5 ao 9. Vou falar isso aqui rapidamente. Diz assim: quando, pois, alguém diz, 4, né? Eu sou de Apolo, ou Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andeis segundo os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crentes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício sois vós. Primeira coisa, irmãos, a igreja espiritual não apenas avalia os seus líderes, não segundo o mundo, mas segundo os paradigmas da palavra de Deus. Mas esses líderes, eles são avaliados não enchendo a bola deles. A igreja, irmãos, ela é culpada para criar os seus monstros. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que esses líderes não estão trabalhando por sua própria iniciativa. Eles são simplesmente servos de outros servos, fazendo o dever que eles tinham que fazer segundo a vocação de cada um. Eu plantei, o outro regou, mas o crescimento vem do Senhor. Nós gostamos, irmãos, de puxar para nós os frutos. Achar que tudo isso tem a ver comigo. E não tem. Eu tenho plena consciência disso. E nunca puxei para mim e nunca vou puxar para mim ou para qualquer dos que trabalham comigo os resultados do que nós estamos fazendo. Porque não é verdade. Quem é o pastor Ezequiel? Quem é o pastor Alexandre? Quem é o pastor Douglas? Quem é o pastor Germano? Quem é o pastor Fernando? Quem é o pastor? E cada um por si. Quem é o presbítero fulano? Quem é o presbítero ciclano? Quem é o diácono fulano? Quem é o diácono ciclano? A palavra diz, nada. Nada. Eu estou lá plantando as minhas lixias. Estou tremendamente feliz com as minhas lixias. Porque elas estão brotando tudo de novo. Aquelas primeiras folhas caíram. Tudo de novo. Está aqueles brotos lindos. Isso significa que vai dar lixia. Agora, irmãos, o que eu faço? Furei um buraco, plantei a muda e jogo água uma vez por dia. Só isso. O que está acontecendo com estas
plantas. O que está acontecendo? Está acontecendo um milagre extraordinário nessas plantas enquanto elas estão crescendo. As células estão se dividindo, milhares de células estão se dividindo, multiplicando e se diferenciando, e cada uma vai encontrar o seu caminho. Umas vão trabalhar no caule, outras vão trabalhar na folha, umas vão trabalhar para nutrir, outras vão trabalhar para realizar a fotossíntese, outros vão trabalhar para levar as seivas elaboradas, outros vai trazer tudo isso. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está convertendo os corações? Quem é que está questionando nos dias a dias as nossas realidades espirituais? Sou eu? É qualquer um dos pastores? Qualquer um dos presbíteros? Não, Senhor. Se continuamos firmes no Senhor é porque Deus está fazendo um trabalho fantástico no meu e no seu coração. Então, irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? A nossa contribuição é quase nada. É quase nada. É plantar, jogar a semente no chão, regá-la e de vez em quando carpir. Só isso. É dizer, meu irmão, está certo a atitude do irmão? Só isso. Nem arrancar a gente pode, porque se você arrancar, você pode atrapalhar o crescimento. Deus, irmãos, é que faz acontecer todas as coisas. Uma igreja espiritual é uma igreja que sabe que os seus líderes não estão com a bola toda. Dia desse, um pastor deixou a igreja, porque o conselho falou para ele, meu irmão, o irmão está ganhando muito, a igreja não dá conta de pagar mais. Aí ele diz o seguinte, eu só fico por esse salário. A igreja diz, o conselho diz, não pode pagar. Ele saiu. Saiu agora e vai receber até o final do ano. Quem criou isso? A própria igreja. Por que pagar 35 salários mínimos para um pastor? Tem muitos executivos por aí que não ganham 35 salários mínimos. Isso é um exagero. Culpa de quem? Da igreja. Achou que o cara é um all-star. Encheu a bola dele. Ficou bajulando. Esqueceu que ele é tão homem, corruptível, como qualquer outro. Paulo diz o seguinte, gente, não é o caminho elevar, tirar o servo de se ser servo. A igreja é culpada, irmãos, disto. Então, o que nós devemos fazer, é que Paulo diz, levante os seus olhos para aquele, para quem estes homens trabalham. Quem trabalha o milagre do crescimento é que deve receber os holofotes. Eu sou servo, e mesmo que não queira ser, eu sou. E todos que estão por aí. Por isso, irmãos, que Paulo diz assim, vocês têm que dar papinha de novo. Não cresceu. E aí você pode estender esse ensino. Mas tem um outro lado que nós vamos falar em outra oportunidade. Terceira divisão. Você também não pode colocar como igreja espiritual
os seus líderes abaixo do que eles são. E quarto, como igreja espiritual, você tem que saber quem você é. E se perdermos isto, nós vamos perder aquilo que Deus quer fazer com a sua igreja. Então, irmãos, aqui não tem ninguém maior do que o outro. Aqui não deve ser eleito pelo título, deve ser eleito pelo dom, pela vocação. Que é lá que essas pessoas devem estar. Paixão, vocação, dons. Deus move-nos com relação a isto. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã, da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque somos Teus servos, não somos maiores do que os outros servos. O que nós somos é gratos ao Senhor por podermos servi-lo. Privilégio. Servir o Senhor. Servindo a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, igreja e líderes, a não sairmos desse patamar espiritual. Cuida agora, Senhor, da Tua igreja, para que os Teus servos estejam, Deus, conscientes do seu papel enquanto igreja, colocar ali pessoas que tenham vocação, que tenham, Deus, o discernimento do lugar que ocupam no reino e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele é que nós te oramos.